Glória a Deus, aleluia, bom dia, paz seja convosco, dia 4 de abril de 2025, aleluia, iniciando aí mais uma live, mais uma chave mestra, aí ainda abordando o livro de Efésios, né, a carta aos Efésios, e hoje eu vou estar iniciando aí o capítulo 6, né, ainda estou falando um pouquinho de relacionamentos, aí a partir do verso 22, Paulo está falando dos relacionamentos mais importantes das pessoas, né? Capítulo 5, a partir do verso 22, ele começa a falar do relacionamento conjugal, e aqui no capítulo 6 ele ainda vai estar falando dos relacionamentos familiares, dos relacionamentos dos servos, no contexto da época dele, né, falando dos escravos, dos empregados, dos servos, e eu entendo que esses relacionamentos são tão importantes que Paulo sentiu a necessidade de deixar as orientações, de deixar alguns ensinos. Então, eu percebo como é valoroso nós estudarmos esse assunto, né? Mas antes de começar a falar aqui no capítulo 6, eu quero estar apresentando esse tempo ao Senhor, quero estar orando, né? E colocando esse tempo diante do Senhor, que o Senhor possa ministrar o seu coração, que Ele possa falar com você, que Ele possa se revelar ao seu coração. Esse é o meu maior desejo nessas lives, que Jesus cresça e que eu diminua, que Ele fale e eu me cale, que seja dessa maneira em todas essas lives, em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo e te agradeço por esse dia, por essa oportunidade, Senhor, que nós temos aqui na nossa nação, Pai, de poder falar da Tua palavra, de poder falar dos ensinos, dos princípios da Tua palavra, Senhor. É uma honra poder falar do Senhor, poder ensinar a Tua palavra, Senhor. Senhor, e mais valoroso ainda, e com maior responsabilidade ainda, Senhor, é saber que estamos falando de Ti, da Tua palavra, na Tua presença. Então que o Senhor ministre aos nossos corações, Senhor, aquilo que eu não for capaz de falar, aquilo que eu não for capaz de ensinar, de compartilhar de maneira clara, objetiva, Senhor, ajuda os irmãos que vão estar assistindo, Pai. Se revela poderosamente aos corações, ministra aos corações das pessoas, Senhor, por onde quer que essa live for. Fala com elas, Espírito Santo, que elas entendam o que o Senhor quer revelar ao coração delas, que o Senhor esteja no pleno controle desse tempo, que todo assunto que for abordado aqui seja conduzido pelo Teu Espírito e que o Senhor venha estar ministrando e convencendo, Senhor, todos aqueles que vão estar, Senhor, assistindo, convencendo, Senhor, acerca da Tua vontade, o que é importante para Ti, Senhor, como funcionam as coisas do reino, porque nós somos cidadãos do reino, Senhor. Então nós devemos viver da maneira que os cidadãos do reino devem se comportar, e tudo isso está escrito na Tua palavra, é a Tua palavra que nos mostra qual deve ser o comportamento dos filhos do reino, como eles devem se mover, como eles devem agir, o que eles devem falar, como devem ser as suas famílias. Então, Senhor, nós dependemos totalmente de Ti, que o Senhor se faça presente nesta live, que o Senhor ministre e fale aos nossos corações, por onde quer que essa live for, que o Senhor se revele, Pai, independente do tempo que essa live vai ser assistida. Que esse assunto, Senhor, seja ministrado aos corações com graça, com sabedoria, com unção, Senhor, com autoridade, Pai. Que haja cura nos relacionamentos, que haja cura nos relacionamentos familiares, que haja cura entre pais e filhos, entre filhos e pais, Senhor. Nós sabemos que em Malaquias diz, Senhor, no último capítulo ali, Senhor, diz: converterei o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu venha e não fira a terra, Senhor, de maneira a amaldiçoar o povo, Senhor, de maneira a amaldiçoar as famílias, Senhor. Ministra poderosamente, Senhor, aos nossos corações, traz cura, Senhor, nesses relacionamentos, Senhor. A Tua palavra, ela não voltará vazia, Senhor. Então ministra aos nossos corações, Senhor. Ministra, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. A Tua palavra em Malaquias 4:5 diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias,
dias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Senhor, é uma palavra de exortação, é uma palavra, Senhor, que vai apontar, Senhor, para a tua volta, vai apontar para os últimos acontecimentos, Senhor. Em nome de Jesus, começa, Senhor, a fazer isso na sua casa, no meio dos filhos, Pai, no meio do teu povo, faz nas nossas casas, Senhor, onde há, Senhor, a semente de contenda, de divisões, de separações dentro das casas, de inimizade, sejam repreendidas em nome de Jesus, Pai, que essa unção venha sobre as famílias, uma unção de reconciliação, uma unção, Senhor, de cura nos relacionamentos entre pais e filhos, entre filhos e pais, Senhor, porque é certo que o Senhor virá, é certo, Senhor, que o mundo colherá das sementes que tem derramado sobre a terra, Senhor. Cada um vai colher daquilo que tem semeado, Pai. Que essa palavra, Senhor, venha sobre a sua igreja, Pai, para trazer acertos, para trazer alinhamento, para trazer cura no meio dos teus, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo. Visita cada casa nesta manhã, cada família e traz a paz. Traz a paz que excede todo entendimento. Traz, Senhor, a paz, Senhor, entre os relacionamentos, entre marido e esposa, entre pais e filhos, Senhor, porque o Senhor é o Senhor das casas, o Senhor é o Senhor das famílias, o Senhor é o Senhor dos relacionamentos. Senhor, o Senhor tem um relacionamento conosco e o nosso relacionamento contigo deve ser um relacionamento que caminha para uma perfeição, que é aperfeiçoado dia após dia, que seja assim nas nossas casas, que seja assim entre marido e esposa, que seja assim entre pais e filhos, entre filhos e pais, Senhor. Age, Senhor, poderosamente nas nossas vidas, age, Senhor, poderosamente no nosso meio. Senhor, que essa live, que essa palavra que vai ser semeada nesta manhã aqui neste lugar, não venha só, Paizinho, num contexto de conhecimento, num contexto, Senhor, de um ensino que só entra na mente, entra num ouvido e sai pelo outro, mas pelo contrário, que ela traga sobre ela, Senhor, unção para despedaçar o jugo, unção para curar os relacionamentos, unção para alinhar as casas e as famílias de acordo com aquilo que o Senhor quer, de acordo com aquilo que o Senhor tem, de acordo com o que está se movendo nesses dias, nesse tempo que nós temos vivido, Pai, para que o Senhor venha e não fira a terra com maldição, Senhor, e encontre as famílias destruídas, encontre as famílias divididas, Senhor, em nome de Jesus, Paizinho, age sobre as nossas vidas, cobre com teu sangue as nossas casas, as nossas famílias, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo faz como Ele quer, né? Ele é o dono dessa live, Ele é o Senhor da minha vida, da sua vida. Então Ele faz como Ele quer, do modo que Ele quer. E que seja realmente assim, sempre. Seja sempre como Ele quer, do modo que Ele quer. Senhor, Tu és o Senhor dessa live, Tu és o Senhor da minha vida, da vida dos meus irmãos. Faz como o Senhor quer, em nome de Jesus. Que seja feita a Tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Se Ele quer nos conduzir na oração de um jeito diferente, amém. Eu vou me render, não é? E deixar que o Senhor esteja no controle. Essa tem sido a minha oração e é assim que eu sei que Ele vai agir e se mover. Mas vamos lá, né? Hoje eu vou começar o capítulo 6, vou começar aí no verso 1. Ele ainda está falando de relacionamentos, né? Agora ele vai falar dos deveres dos pais e dos filhos, não é? Ele está falando aqui acerca dos relacionamentos, relacionamento conjugal, relacionamento dos irmãos, né? E também vai falar aí dos empregados, dos escravos e agora dos filhos e pais, mas ele está falando dos deveres. Esse é um padrão para os filhos do reino, que nós devemos nos deixar guiar por esse padrão, porque com certeza isso vai funcionar,
Isso vai dar certo para os nossos relacionamentos, vai dar certo na educação dos nossos filhos, também no relacionamento conjugal, no relacionamento entre irmãos, entre empregados, entre sócios, não é? Vai funcionar, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito que Deus tem. Então, ela não voltará vazia. Diz assim, Efésios 6, verso 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Olha só, né? Ele não vai falar para um lado só, ele vai falar para os dois lados. Vai falar para os filhos e vai falar para os pais, né? Hoje eu sou filha, eu sou filha e sou mãe, né? Então eu tô dos dois lados, nós todos experimentamos os dois lados e a palavra de Deus vem com esse ensinamento. Paulo relembra, não é? O mandamento lá nos 10 mandamentos. Ele vem falando dessa honra que é devida aos pais, né? Que os filhos devem dar aos pais. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Está lá em Êxodo 20, no verso 12. E olha só, eu percebo uma coisa, que a gente só entende esse lugar de filho quando a gente, de pai e mãe, quando a gente se torna pai e mãe. Eu não sei com vocês, mas comigo foi assim. Quando eu soube que estava grávida, parece que virou uma chavinha e vem um peso de responsabilidade, de amor. Eu não sei, eu entendo que parece que Jesus derrama assim uma habilitação, uma capacitação que você nem sabe que tem, você só vai descobrir no dia a dia, né? Na sua vida aí, na maternidade, na paternidade. E isso vai sendo aperfeiçoado na sua vida, né? Hoje meus filhos são adultos, então a preocupação é diferente de quando eram pequenos, mas ainda há uma preocupação, ainda há uma responsabilidade, ainda há um amor que vai transbordando sempre, né? Então, quando eu me engravidei e eu entendi o lugar dos meus pais, o que eles eu tive uma noção do que eles viveram, do peso que é estar nesse lugar de pai e mãe, e eu passei a amá-los mais ainda, e passei a honrá-los mais ainda, porque eu entendi todo o amor, toda a preocupação que eles tiveram e têm comigo. Então Paulo, ele vem trazendo essa diretriz, né, para as famílias, né, as famílias no Senhor, as famílias que são do Senhor. Porque esses ensinamentos não têm sentido para quem não tem temor a Deus, para quem não tem uma aliança com Jesus. É claro que mesmo que a pessoa não tenha uma aliança com Jesus, mas ela reconhece essa honra que é devida a pai e mãe, ela também vai colher a recompensa desse posicionamento. Ela vai colher a recompensa dessa honra que ela está dando a seu pai e a sua mãe, porque isso é princípio. E princípio, mesmo que você não tenha uma aliança com Jesus, se você aplica o princípio, você tem uma colheita. Não é? É igual o dízimo. Se você não... Tem gente que não tem uma aliança com Jesus, ainda não é salvo em Cristo, mas entende o princípio do dízimo e é dizimista. Eu vou ousar dizer que ele não colhe 100% desse princípio, mas que ele colhe uma parte, ele colhe, porque ele entendeu o valor, né, da semeadura. Mas essas diretrizes são para as famílias no Senhor, então não se espera necessariamente que elas funcionem fora de uma família cristã, fora, né, de uma casa que não tem o temor a Deus. Mas o princípio da honra, ele vai funcionar para todo aquele que pratica. Deus tem os pais como responsável pelos filhos, não são os avós, não são as escolas, nem a igreja, nem os estudos bíblicos, nem os grupos de jovens, nem colegas ou amigos. Essa responsabilidade está sobre os pais.
Embora cada um desses grupos pode influenciar as crianças, o dever final continua com os pais. E especialmente com o pai, a quem Deus nomeou como chefe da família, para comandar e servir a família. Então, olha só, né, que responsabilidade, né? A gente, na nossa cultura, aqui no Brasil, a gente vê muito a presença da mãe. É a mãe que aparece muito na vida dos filhos, né? Pelo menos de modo geral, né, gente? Toda regra tem uma exceção, né? Mas, de modo geral, são as mães que aparecem mais na vida dos filhos. É só você olhar os desenhos, né, que as crianças fazem das famílias, né? Você vai ver a mãe está sempre em evidência nesses desenhos. Mas essa responsabilidade maior está sobre o homem, porque ele é o chefe, ele é o líder da família. Claro que a mãe tem o seu papel, né? A gente já falou dos papéis dos casais aqui, mas a mãe tem o seu papel, né? Ela tem a sua influência importantíssima dentro da casa. Mas o pai, ele vai apontar para o modelo de Cristo, ele vai apontar para o modelo do Pai, o Pai de Deus, né? O Pai de Jesus, o nosso Pai, o Pai eterno. Então, é uma responsabilidade muito grande na vida do homem, que ele precisa entender esse lugar. E às vezes eu percebo que os casais se casam e muitas vezes eles não têm essa noção, eles não têm conhecimento desse lugar, né? Os homens muitas vezes não têm o conhecimento desse lugar que o paizinho, que o Pai eterno escolheu que ele estivesse. Por isso que eu acho importante os cursos de casais, né? Os cursos de noivos, de casais, porque eles vão te dar uma base para você saber para onde você deve ir, como você deve agir. E você deve também buscar de Deus esse lugar. Você deve perguntar para o Espírito Santo: Senhor, qual é o meu papel agora? Como eu devo lidar com os meus filhos, com a minha esposa? O que o Senhor espera de mim nesse lugar? Como o Senhor quer que eu me posicione nesse lugar? Sabe, dependência do Espírito Santo é tudo na vida cristã. Ela vai te mostrar os caminhos que você deve seguir, ela vai te direcionar em como você deve se posicionar. Então, busque de Deus, busque também, invista na sua família, invista no seu casamento, na vida dos seus filhos, vai estudar, vai fazer cursos. Graças a Jesus nós temos, né? Na nossa época tem. Quando eu me casei não tinha quase nada, né? Eu já tô casada há quase há 30 anos. Não tinha quase nada, mas hoje tem muita coisa. Tem coisas que você faz online, vocês estudam online. Então vá fazer, né? Vai investir na sua família. Então se espera que esse marido, que esse pai, ele saiba o seu lugar. A criança, ela nasce e é você que vai escrever a história dela. Os primeiros anos quem vai escrever é o pai e a mãe, né? Então o que se espera desse casal, né? Mínimo, gente, o mínimo que se espera é uma atitude correta. Atitudes corretas, porque normalmente dentro de casa a gente ensina mais no exemplo do que falando, ainda que a gente fala muito, né? Ainda mais as mães, mas assim, a gente ensina muito pelo exemplo, pelo modelo. Então uma atitude correta vai marcar o coração do seu filho, vai marcar a história dele, ele vai saber como se posicionar por causa do modelo, do exemplo que ele viu dentro da sua casa. E um segundo ponto é ter uma base sólida. Uma base sólida, casais firmes, constantes no seu posicionamento, nas suas atitudes, né? Os filhos, eles crescem debaixo de uma insegurança quando os casais são inconstantes, sabe? Quando eles se expõem na vida, na frente dos filhos, muitas vezes nas discussões, nas brigas, sabe? Não é fácil manter uma base sólida, não é fácil você manter um padrão de comportamento dentro de casa, né? Quer resolver as coisas com a sua esposa, com o seu esposo? Entra no quarto, fecha a porta, sai, vai dar uma volta, conversa, sei lá, de repente ali confronta, alinha ali, né, o que precisa ser alinhado. Vocês são uma equipe. Eu sempre falava para meus filhos assim, né, nós somos uma equipe, eu e seu pai, para cuidar de vocês.
Então eu vou falar com o pai o que eu e ele decidir, aí a gente te fala, sabe? Nunca em contradição, sabe? Nunca expondo um ao outro, nunca falando mal um do outro, desonrando um ao outro, desrespeitando na frente dos filhos, né? Os maridos desrespeitando as esposas, denegrindo na frente dos filhos. Você vai destruir a vida dos seus filhos se você fizer isso. Não é fácil manter esse padrão de integridade, sabe? Mas é isso que o Senhor espera de nós. E é isso que os nossos filhos merecem e precisam. De casais firmes, constantes, né, determinados, que estão de acordo quando vai ensinar. Conversem antes. E aí, o que você acha? Tá certo fazer isso? Tá certo levar isso aí? A professora falou para não levar os brinquedos lá na escola. Tá certo eles levarem? Eu acho que não deve levar. Aí o marido fala, não, eu acho que deve, eu não vejo problema de levar. Entre num acordo. Fale para a criança, olha, nós decidimos que você vai levar, mas você é responsável por isso, por isso, por isso. Se acontecer isso, isso, isso. Coloca os termos, sabe? Sejam sábios, né? Sejam inteligentes, porque as crianças são muito inteligentes. Não é porque eles são pequenos que você vai desprezar a inteligência da criança. Pelo contrário, leve em conta a inteligência, a faixa etária, né? Trata com a sua criança com sabedoria, porque vai haver uma colheita. Tudo que você está semeando na vida deles, você vai colher lá na frente. Então, as crianças precisam de direção, as crianças precisam de controle, de ensinamento, não é? Provérbios está cheio de ensinamento lá para os pais acerca de como deve criar as crianças, né? Uma atmosfera permeada de críticas destrutivas, condenação, expectativas irreais, sarcasmo, intimidação e medo provocarão a ira de uma criança. Em tal atmosfera não pode ocorrer um ensinamento profundo. Queridos, chegou uma época da minha vida que eu entendi muito claramente que eu estava tendo uma oportunidade única com os meus filhos e que eu precisava aproveitar essa oportunidade para ensinar tudo que o Senhor permitisse que eu ensinasse. E foi interessante que muitas situações, que até situações ruins, foram as oportunidades que nós tivemos de semear um princípio bíblico no coração deles. Foi a oportunidade que Deus nos deu de compartilhar experiências. Quando eles erram, quando eles falham, quando eles pecam, é a sua chance. Depois que eles estiverem adultos, nem sempre você vai ter essa oportunidade. Nem sempre você vai poder ensinar. Muitas vezes você vai ter que ouvir e ficar quieto. Outras vezes você vai poder aconselhar. Então eu vejo os pais que têm filhos pequenos como uma grande oportunidade que você está tendo de construir a identidade do seu filho, o caráter dele, nas escrituras e as oportunidades na vida que o Senhor vai te dar, mesmo as difíceis, mesmo as ruins, vai ser as oportunidades que Deus está te dando de semear princípios da palavra no coração dos teus filhos. Olha que honra você tem, pai, mãe, olha que honra você está tendo de ensinar os teus filhos no caminho que ele deve andar. Isso é uma honra, se sinta honrado por isso, se sinta agraciado por Deus de ter essa oportunidade. A alternativa positiva seria uma atmosfera cheia de estímulo, ternura, paciência, escuta, afeição e amor. Em tal atmosfera, os pais podem construir nas vidas dos filhos a preciosa base do conhecimento de Deus. Sabe? Eu entendo que Jesus é a prioridade das nossas vidas. Depois é o casal, marido e esposa. A terceira prioridade dentro do casamento são os filhos. Então, você deve aproveitar essa oportunidade. Você recebeu de Deus a promoção e agora você é um pai, você é uma mãe. Então, usa essa oportunidade, sabe? Para agir com amor, com paciência, com ternura, com inteligência, com sabedoria, com afeição.
Sabe, assim, eu me lembro de situações assim em que eu tive muito prazer no Senhor em cumprir esse papel, em estar nesse lugar. Eu me lembro de oportunidade de estar sentada na rede com os meus filhos pequenininhos e ir lendo a Bíblia para eles, ensinando a palavra. E eles faziam um monte de pergunta e eu ia respondendo. E eu organizava algumas coisas, né, de maneira a motivar eles a lerem a Bíblia. Eles ganhavam pequenos incentivos, né, e a gente tinha uma tabelinha que eu colocava na geladeira. Quem decorava, eu colocava uma estrelinha, e no final do processo ali eles ganhavam um presentinho, alguma coisa, sabe? É tão bom, gente, é tão bom. Gente, me fala, né, depois do seu relacionamento com Jesus, o seu relacionamento mais importante é com a sua família. São os seus filhos, é a sua esposa, é seu esposo. A gente não pode negligenciar isso. É bom servir a Deus, é maravilhoso servir a Deus. É maravilhoso você desempenhar o dom que Deus te deu no seu ministério, no seu trabalho. É maravilhoso, querido, mas depois disso, o que tem de mais, depois de Jesus, o que tem de mais importante é a sua família. Aí você pode pensar assim, mas eu já tive essas dúvidas, mas Senhor, será que eu nasci para isso mesmo? Né, lá quando meu primeiro filho nasceu, meu Deus, que eu passei uma fase tão difícil, né, de adaptação, e eu pensei, Senhor, acho que eu não nasci para ser mãe. Querido, você nasceu sim para ser pai, você nasceu sim para ser mãe. Então, confia no Senhor, Ele vai te ensinar, Ele vai te capacitar, Ele vai te honrar. Esse dom está em você, de ser pai, de ser mãe. Então, deixa o Espírito Santo te conduzir, dependa dele. Não é? Busque conhecer, aprender, mas dependa dele. E aproveite a oportunidade. Porque um dia essa criança vai deixar de ser criança, vai ser adulto, vai ser um jovem, vai ser um homem, uma mulher. E aí o relacionamento vai mudar, você vai continuar amando, aliás, você vai sempre amar demais, muito, muito, muito. Mas o relacionamento vai ser diferente, você vai lidar de maneira diferente. Aí Deus vai te ensinando, os processos, você vai aprendendo, você vai ter que se adaptar na adolescência, a lidar com o adolescente, a saber como agir com ele, a saber como negociar, a saber como falar. Você vai ter que aprender a lidar quando ele for jovem, até onde você pode ir, onde você não pode ir mais, não é? O que você pode falar, o que você não pode falar. Você vai ter que aprender, e isso também vai trazendo o quê? Crescimento para nós. Bom dia, Catinha, paz do Senhor. Isso também traz crescimento para nós. Nós não estamos paralisados. Deus não nos chamou para ficar estagnados. E uma boa maneira de Deus tratar isso conosco é nos relacionamentos, principalmente os relacionamentos familiares. Aí depois que casam, você vai ter que aprender a lidar com o filho casado, com a nora, com o genro. São outras pessoas que estão entrando dentro da sua casa, com outra dinâmica, com um outro conhecimento, um outro ritmo de vida. E você vai precisar saber, aprender a lidar com essa outra pessoa, a honrar, a respeitar, a amar. Então olha quantas coisas nessa vida tão comum, tão simples, o Senhor tem nos dado a oportunidade para conhecer, para aprender, para também ser transformado. Então aproveita as oportunidades. Deuteronômio 6, versos 6 e 7 diz assim: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Que a palavra de Deus seja o fundamento, seja a base dentro da sua casa. Que cada situação que vocês viverem dentro de casa, você possa buscar de Deus uma palavra e trazer esse ensino dentro da sua família, dentro da sua casa, com amor, com graça. E não com intimidação, não com sarcasmo, não com expectativas irreais, não com religiosidade. Gente, o que vai fazer toda a diferença é o amor. É o amor. Eu lembro quando eu corrigia meus filhos, aqui em casa tinha uma varinha, gente. Eu tenho essa varinha guardada até hoje ainda, que eu guardei de recordação. Mas sempre teve uma varinha aqui. E eu e o meu esposo, a gente chamava no quarto, vem aqui. Então, você vai ser corrigido por isso, por isso e por isso. Nunca corrigia com raiva.
muito nervosa, não corrigia. Quando eu estava muito nervosa, eu falava, olha, depois eu vou te corrigir. Agora não, que a mamãe tá muito brava agora. Se eu te corrigir agora, eu vou pecar. Isso exige o quê? Domínio próprio. Você precisa ter domínio próprio para corrigir. Então, eu esperava. Aí, chamava no quarto, sentava, e aí? Agora a mamãe vai te corrigir, agora papai vai te corrigir porque você fez isso. Eu falei várias vezes com você sobre esse assunto, eu te expliquei. Então agora você vai levar tantas varadas e eu espero que você aprenda com isso. Aí dava lá umas 4, 5 varadinhas, né? Aí chorava, eu deixava chorar porque precisa sentir, precisa pensar no que fez. Depois eu falava, fica aí, pensa um pouquinho, né? Por que dessa correção? Não precisava ter sido assim. Aí depois eu voltava. Você entendeu por que a mamãe te corrigiu? Você sabe que a mamãe te ama. Uma vez um deles falou pra mim assim, eu sei que você me ama. Eu sei, mãe, que você me ama. Mas eu não vejo, ninguém te corrige, eu não vejo Deus te corrigir. Olha só a cabecinha da criança, né? E eu falei, não, Jesus me corrige sim. Só que ele me corrige de outras formas, sabia? Ele me corrige assim, ele me corrige assim. Então, você vai ter oportunidade de ministrar ao coração dos seus filhos, gente. Se nós não formos os pastores dos nossos filhos, quem vai ser? Você acha que um pastor de fora vai acessar o coração do seu filho? Um pastor de fora vai ter mais acesso ao coração do seu filho do que você? Ninguém pode ter esse lugar. Esse lugar Jesus deu para você, para que você tenha acesso ao coração do seu filho. Claro que ele vai usar outras pessoas para te ajudar nessa edificação. Vai usar outros pastores, vai usar outros líderes, e glória a Deus por isso. Mas você tem que chegar primeiro no coração dos seus filhos do que outras pessoas, do que o inimigo. Você tem que chegar primeiro no coração dos seus filhos. Essa é uma frase que a gente falou muito aqui na nossa igreja, né? Quando a gente iniciou o Royal Kids aqui na Ramá. E é uma frase verdadeira. Nós temos que chegar antes no coração das crianças do que o inimigo. Mas o inimigo está chegando no coração das crianças através do quê? Através da TV, através da internet, através das músicas, através dos desenhos, dos filmes, das séries. Querido, você tem um lugar especial no coração dos seus filhos. Então, você tem que preservar esse lugar, você tem que proteger esse lugar, você tem que cuidar desse lugar. Amém? Então, pregue a palavra, ministre a palavra, fale dela a tempo e fora de tempo. Fale com amor, fale com graça, fale com sabedoria. E não como um religioso, não com intimidação, não forçando, sabe? Porque aí você vai criar no coração dos seus filhos aversão pela palavra. E não é isso que nós queremos fazer, não é? Provérbios 22:6 diz, ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Você vai ter um tempo, isso tem um prazo. Até uns 14, 15 anos, você vai ter essa oportunidade. Porque depois a situação muda um pouco. Você vai ensinar de outra forma aos adolescentes. Mas ensine. Gaste tempo. É esgotante, mas vale a pena. Vale a pena. Não desanima. Fica firme aí. Ensinando, falando a palavra. Porque quando ele envelhecer, ele não vai se esquecer do que ele foi ensinado. Vai ter um momento em que a ficha vai cair. E ele vai reconhecer, ou ela vai reconhecer, nossa, minha mãe falava isso. Meu pai me ensinou assim, a palavra de Deus diz isso. Entendeu? Vai valer a pena, gente. Não tem missão maior que essa. A de criar os filhos que Deus te deu. Não tem. Nada, nada, nada. Ok? Provérbios 13:24 diz assim, quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Gente, até Deus nos corrige. A palavra de Deus diz que ele corrige a quem é filho é corrigido, que ele corrige os filhos a quem ele ama. Se você não é corrigido, você não é filho, você é bastardo. Como você deixa seu filho crescer do jeito que ele quer? Não é possível isso, gente.
Não existe isso. Você ama o seu amigo, você ama o seu irmão, você vê ele errando, você vai continuar de boca fechada, você não vai falar nada, você não vai fazer nada, você não vai abrir os olhos dele. Quanto mais o seu filho, a sua filha. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama, porque correção também é amor. Quando alguém chegar até você, te corrigindo, receba com amor. Receba. Porque só corrige de verdade quem ama. Porque a gente ama e não quer ver a pessoa cair num buraco, então a gente corrige. E olha o que o provérbio está falando, quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Então, se você não tem domínio próprio, se você não sabe disciplinar, se você não sabe corrigir, querido, corra para os pés de Jesus. Fale para ele, fale, Senhor, eu não sei fazer isso, eu não sei corrigir. Eu não sei disciplinar, eu vou para os extremos, ou eu sou muito agressivo, muito agressiva, ou eu não faço nada, Senhor, eu fico inerte, não consigo ter uma reação. Provavelmente você tem alguma dor, algum trauma nesse lugar aí, que você não consegue se mover. Então busque ajuda, busque a cura, busque a restauração, mas busque principalmente de Jesus, porque você tem um prazo limitado para fazer isso. Lembra? Falei, até uns 14, 15 anos você consegue ensinar e corrigir. Na adolescência, o método é outro. Então, busque do Senhor. Senhor, me ensina a corrigir. Me ensina a ter sabedoria. Me ensina a corrigir com amor. Me ensina a ter domínio próprio. Você concorda que a falta de domínio próprio é um problema teu e não da criança? É você que não tem domínio próprio. Mas quando você tiver domínio próprio, você vai corrigir de maneira correta, de maneira sábia, com amor, e você não vai se arrepender. Você já corrigiu seu filho alguma vez, depois se arrependeu? Uma vez eu corrigi, sem sabedoria, eu me arrependi. Tem uma cena que não sai da minha mente, que eu fui falar com meu filho, que ele estava muito triste comigo. E ele ficou muito decepcionado comigo, da maneira que eu falei com ele, que eu corrigi ele. E ele falou, sai daqui. Meu filho nunca tinha falado comigo assim. Eu não quero falar com você. Eu não quero te ver. E eu reconheci naquele momento. Falei, filho, me perdoa. Perdoa a mamãe. E doeu no meu coração, irmãos. Só de lembrar eu tenho vontade de chorar. Doeu no meu coração. Porque eu falei, meu Deus. Então, o Senhor está exigindo de nós domínio próprio, sabedoria. Tiago não falou, você não recebe porque você não pede. Peça a sabedoria do Senhor, porque você tem uma grande missão nas suas mãos, que é cuidar dos seus filhos, que é ser um bom pai, uma boa mãe. E o prazo é limitado. Quando eles forem jovens, é outra pegada, é outro método. Então corre, busca do Senhor sabedoria, discernimento, para ensiná-los nos caminhos do Senhor. Salmo 127, do 3 ao 5, diz, os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia deles. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Olha quanta coisa dentro desse texto. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. É uma recompensa que Deus te deu. Esses filhos que o Senhor colocou nas tuas mãos. Olha que bênção, são filhos da sua juventude. Você é forte, você tem força para ensiná-los, para ministrar ao coração deles, para apacentar o coração deles. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como uma flecha na mão do guerreiro. Querido, você é o guerreiro, você é a guerreira. E você está aí com uma ferramenta, uma flecha valorosa do Senhor, que você tem que lapidar, afiar, para apontar ela para o destino profético dela. É responsabilidade sua, pai e mãe, apontar essa flecha para o destino profético que Deus tem na vida dela. É responsabilidade sua, pai e mãe, e eu não vejo isso como um peso, eu não vejo isso como uma carga, eu vejo isso como uma bênção. Orar, buscar de Deus, Senhor, qual é a profissão dele? Ele nasceu para o
quê? Quais são os dons? Quais são os talentos que o Senhor tem para a vida dele, para a vida dela? O que ela vai ser quando crescer, Senhor? Que mulher ela vai ser? Sabe, você pode buscar essas coisas de Deus, anotar as palavras que Deus te dá, as visões que Deus te dá e começar a semear isso na vida dos seus filhos, orar por isso com eles, lançar essas palavras proféticas sobre a vida dele. Olha, eu sempre falei para os meus filhos. Salmo 127, verso 3 ao 5, foi a palavra que Deus me deu. Quando deu a minha mãe, quando eu desconfiei que estava grávida do meu filho mais velho. E sabe quanto tempo de atraso eu estava no meu ciclo menstrual? 3 dias de atraso. E eu criei que eu estava grávida já. E eu pedi uma palavra para o Senhor. E o Senhor deu essa palavra. Então a vida toda eu lanço essa palavra sobre a vida dos meus filhos. Olha, vocês são uma flecha na minha mão e na mão do seu pai. E nós estamos trabalhando para que vocês alcancem o destino profético que Deus tem na vida de vocês. Para que vocês alcancem o que o Senhor sonhou para vocês. Então, gaste tempo buscando de Deus. Qual é o destino profético dos teus filhos? Bom dia, Bispa Cláudia, bom dia. Busque a Deus, Senhor, qual é o destino profético que o Senhor tem para os meus filhos? Senhor, me dá uma palavra para orar por eles, me dá uma palavra para lançar sobre a vida deles. Até meu filho sabe que essa palavra Deus me deu quando eu estava grávida dele. Ele sabe. E toda vez que eu falo desse assunto com ele, ele dá risada, com uma risada de prazer, de alegria, de gozo. Querido, você e eu somos esses instrumentos, nós somos o guerreiro que o Senhor levantou para apontar o seu filho. Bom dia, Alessandra. Que o Senhor aponte, o Senhor quer que você aponte essa flecha para o destino profético que Deus tem na vida do seu filho. Olha que honra estar neste lugar. A Bíblia diz: feliz é o que tem uma aljava cheia deles. Eu me arrependo de ter só 2 filhos. Queria ter tido mais. Porque a Bíblia diz que não serão envergonhados quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Queridos, quando o inimigo se levanta contra nós, nós nos unimos com a nossa família, com os nossos filhos. Pensa que no contexto bíblico os casais tinham muitos filhos. Quanta gente para entrar naquela guerra, para guerrear contra aquele adversário. Não é? Quando chega uma enfermidade na casa, junta todo mundo, filhos, netos, todo mundo, vamos orar pelo vô, pela avó, vamos orar, alguém está desempregado, vamos orar pela porta de emprego, que Deus abra aquela porta de emprego. Pensa bem, nós somos em 8 agora. Quando há uma adversidade, nós nos juntamos e oramos e clamamos ao Senhor: Senhor, entra com providência, dá livramento, traz a cura. É disso que o Senhor está falando, queridos. Olha que honra, que bênção estar nesse lugar que o Senhor nos chamou para estar. De pais, mãe, filhos e filhas. Esse é um lugar de honra que o Senhor preparou para nós. Eu estou falando de Efésios 6, do 1 ao 4, dos deveres dos pais e dos filhos, da honra que é devida aos pais. Queridos, você que tem seus pais vivos, não é? Que honra! Vamos usufruir, vamos nos alegrar com eles. É engraçado que a vida vai passando. Eu quero encerrar essa live, mas preciso falar disso ainda. A vida vai passando e a gente vai vendo os nossos pais com outros olhos. Você vai vendo eles envelhecer e você vai vendo também as vulnerabilidades deles. E aí é a hora. Aí é a hora de você servi-los com o que você tem, com a sua força, com a sua saúde, com o seu tempo. Cuidar deles, abençoar eles, ser presente, dar atenção, estar junto, conversar, ouvir o coração deles, porque vai chegar momentos que eles vão rasgar o coração para você. Queridos, esse é o seu momento de cumprir esse papel, não é? Talvez você já seja assim como eu, mais maduro. E aí é o seu momento de exercer tudo o que você conhece das Escrituras, usar os dons que Deus colocou na sua vida para honrar o seu pai e a sua mãe, ajudá-los nas dificuldades deles. Sabe, que o Senhor possa derramar sobre os nossos corações um amor pelos nossos pais.
né? Um amor no nosso coração por eles, na velhice deles, nas vulnerabilidades deles. Não é? Outro dia minha filha estava me contando, né, que chega uma idade, todos nós vamos perdendo algumas funções do cérebro aqui no lobo frontal. E a gente perde um pouquinho, a gente perde o tino, sabe? A gente perde... Tem uma frase que está se usando muito hoje em dia. A gente perde um pouco essa sensibilidade no que fala. E aí a gente fala o que vem na cabeça. Por falta de conhecimento, nós não entendemos isso. Não sabíamos disso. E nem sei muito disso, tá? Mas ela de vez em quando compartilha algumas coisas comigo. Ela é psicóloga, então ela... E aí, sabe o que acontece? Muitas vezes nós ficamos magoados, feridos com os idosos, porque eles falam o que vem na cabeça deles. Não tem filtro, isso, a palavra é essa, sem filtro. Eles se tornam sem filtro. E aí a gente fica ofendido, chateado. E aí a gente às vezes não quer estar junto, não quer honrar, não tem vontade de honrar, não tem vontade de cuidar. Mas é a oportunidade que o Senhor está nos dando. Não perca as oportunidades que Deus está te dando. A vida é assim mesmo, cheia de oportunidades. E eu e você devíamos abraçar as oportunidades que Ele está nos dando. Mesmo as oportunidades que não são boas. Porque elas vão nos transformar. Elas vão levar a gente para aquele lugar de maturidade que em Efésios 4 a gente fala. Para que nos tornemos maduros. Que a gente seja a estatura de Cristo. Parecidos com Ele. Então que a gente aproveite as oportunidades. Que a gente entenda que tudo está no controle do Senhor Jesus. Toda a nossa vida. A gente só precisa buscar dele e aprender a lidar com todas as situações que a gente tem vivido. Que têm vindo até nós. Muitas delas não são boas. Muitas delas são desgastantes. Mas o Senhor sabe por que está permitindo que a gente viva isso. É uma oportunidade que nós estamos recebendo. Amém? Quero encerrar essa live, quero orar por você, né? Você que entrou aí no meio, assiste aí desde o começo, a live fica salva no meu perfil e fica salva lá no YouTube também, no meu canal chamado Chave Mestra. Vai lá, né? Assiste, curte, compartilha, envia aí para os seus amigos, para suas amigas, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esta manhã, eu te agradeço pela maneira que o Senhor conduziu essa live, por tudo que foi falado, Senhor, aquilo que eu não fui capaz, Senhor, de ministrar, de ensinar ao coração dos teus filhos, que o Senhor continue falando com eles, que o Senhor continue ministrando ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor, se revela poderosamente aos nossos corações dentro desses aspectos, dentro desses relacionamentos que foram falados nesta manhã, relacionamentos de pais e filhos, sogros, sogras, Senhor, nora, genro. Senhor, nos ensina, Pai. Senhor, como nós lemos aqui na Tua palavra, que é uma honra, Senhor, é um presente de Deus ser pai e mãe, Senhor. Que o Senhor nos habilite, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê aquilo que for necessário, Senhor, para sermos bons pais, boas mães, Senhor. Alguns de nós já estamos com o processo já adiantado, Senhor, já temos filhos moços, casados. Que o Senhor nos ensine também, Senhor, a ser bons avós. Senhor, que o Senhor nos ensine a ser bons conselheiros com os nossos filhos, com os nossos genros, com as nossas noras. Paizinho, que nós venhamos ser pessoas de Deus e que venhamos ser reconhecidos pelos nossos filhos como de Deus, Senhor. Que nós possamos ainda continuar semeando a Tua palavra ao coração deles, Pai. Que nós também venhamos honrar os nossos idosos, os nossos pais, as nossas mães, sogros, sogras, Senhor. Que nós venhamos ser o modelo de Cristo na vida deles, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ter uma família, de ter filhos, de ter um esposo, uma esposa. Senhor, que honra. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Que nós venhamos passar por essa vida, Senhor. E que naquele dia, lá no final do dia, nós venhamos ser recompensados pela maneira como lidamos com as pessoas que o Senhor deu a nós, Pai.
nosso marido, as esposas, os filhos, genros, noras, sogros, sogra. Em nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos ser aprovados nesse quesito também, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Aleluia. Obrigada, gente, pelos comentários. Pastora Cláudia, Bispa Cláudia, não é verdade? Cuidei e amei até o último suspiro. Glória a Deus, Bispa. Você tem essa alegria, né? De ter esse testemunho sobre a sua vida. Ana Clara, sua linda, um beijo. Saudade de você, viu? Em nome de Jesus, logo a gente vai se ver, nem que seja pela telinha. Gente, Deus abençoe seu dia. Que você tenha um final de semana cheio da paz do Senhor, na presença do Senhor, né? E que você possa aí meditar em tudo isso que foi falado aqui nessa live e que você possa usufruir, né? Desse conhecimento, dessa verdade que foi ministrada nesta manhã, tá bom? Deus abençoe. Beijo, Ana. Dá um abraço aí no Léo, tá bom? Tchau, gente. Deus abençoe.